Queridos irmãos e queridas irmãs, paz e bem. Sou eu, Jefferson Machado, mais uma noite no nosso Diálogo da Esperança. Quero mandar aqui um abraço a todos e todas, desejar do fundo do meu coração felicidades e que a vida seja maravilhosa. Quero também prestar aqui dois protestos. O primeiro protesto é sobre a invasão do BOP na comunidade aqui no Rio de Janeiro, na comunidade de Santo Amaro. Um absurdo tudo que aconteceu. Mais uma vez, nosso povo é cerceado da sua liberdade, do seu direito de cultura, do seu direito de se divertir, de lazer, que está previsto na Constituição brasileira, né? E somos vilipendiados assim dos nossos direitos. Outra é sobre o povo lá da Palestina, de Gaza, que está sofrendo, Israel brecando a chegada de ajuda humanitária, dando condições subhumanas para aquele povo que já sofre há tanto tempo. Então, aqui o nosso Diálogo da Esperança quer iniciar com esse protesto contra tudo que vem acontecendo, mas afirmando: nós não perdemos a esperança, nós não perdemos a coragem de enfrentar essas dificuldades, tá bom? Hoje nós vamos estar aqui falando da cidade de Petrópolis, cidade imperial. Hoje eu passei o dia falando de Petrópolis, né? Hoje nós tivemos aí uma audiência pública sobre a Delegacia de Crimes Raciais e Intolerância Religiosa, que está sendo uma luta do povo de Petrópolis, a gente esteve lá na LERJ. Então, hoje meu dia foi petropolitano. E aí, o cara que me chamou para lá, a gente convidou para cá, né? É o nosso irmão professor Zé Luiz, que eu vou botar aqui no ar agora. Eu quero dar aquele abraço, né? Querido Zé Luiz, paz e bem, meu irmão, seja bem-vindo. Quero agradecer no ar aqui o convite de hoje. Para mim foi muito importante estar lá naquele evento com o nosso deputado William Moura lá, foi muito legal. Eu quero agradecer a você do fundo do coração e já quero iniciar dizendo o seguinte: pode falar o que você quiser agora e já dar o seu play aí e contar para gente a sua trajetória para o povo ficar sabendo aí. Fica à vontade na nossa Casa Diálogos da Esperança. Boa noite, meu irmão Jefferson, e aí a saudação nossa franciscana, né? Paz e bem a você, a toda a sua audiência, né? E que programa importante, né? Diálogos da Esperança é o que nós estamos precisando para o Brasil, para a nossa cidade de Petrópolis, cidade do Rio de Janeiro, para o mundo em conflito, né? Assim, os dois assuntos que você iniciou na sua fala, a invasão desastrosa e criminosa do BOP no Morro de Santa Amaro, né? O genocídio que está acontecendo lá na Palestina, o povo judeu, né? E a gente tem que dizer o seguinte: o tal de Netanyahu, se eu não me engano, é esse o nome, né, do genocida, ele está levando o povo de Israel, o povo judeu, a uma sanha, né, genocida. Aquilo que Hitler fez durante o nazismo com os judeus, eles estão fazendo com o povo palestino em Gaza. E de uma maneira tão atroz como foi o nazismo, de levar judeus e outras pessoas para as câmaras de gás, né? E matar as pessoas de fome, de sede, de doença. É muito triste o que a gente está vendo. E como é muito triste a gente ver irmãos e irmãs, nosso povo preto, sendo massacrado, né? Por uma política, uma necropolítica do governo Cláudio Castro. Né? Quando eu digo necropolítica, porque é uma política de Estado.
né? Política de segurança, hoje, lá na audiência pública, promovida pelo o gabinete do deputado estadual Yuri Moura, meu companheiro de partido, né? Em que nós falamos sobre isso. Né? Nós falamos, né, de como o povo negro vem sendo massacrado. E por questões de cor, de raça, de lugar onde mora. Eu passei por isso. Né? Eu sou cria da favela da Rocinha, nasci no ano de 63, um ano antes do golpe militar, né, de 64, da ditadura, e vivi 38 anos na Rocinha. Quantas vezes a polícia entrou na Rocinha dando tiro a esmo? E aí essa coisa de dizer, mas a polícia entra aí nas favelas e os bandidos estão dando tiro e ela tem que revidar. O Estado não pode ser criminoso como as facções criminosas. E isso eu falo porque eu sou um ex-morador de favela. Eu tenho parentes que moram na Rocinha, que moram na Cidade de Deus, né? Tenho amigos, muitos amigos, em várias favelas do Rio de Janeiro. E a gente não pode se calar diante disso. Né? E uma coisa que nós falamos hoje de manhã, né, irmão? A notícia que sai no jornal é que o menino, um jovem, né, morreu no Morro de Santa Amaro. Não, ele não morreu no Morro de Santa Amaro, ele foi assassinado na comunidade onde ele morava, ali estava ao lado da mãe dele, a dona Mônica, né? Que eu assisti o vídeo dela falando sobre o filho, como o filho foi tratado, como ela foi tratada. Isso não é política de Estado, isso é genocídio. Isso tudo tem a ver com o racismo, com o Estado brasileiro, que é um Estado racista, que é herança da colônia, herança do império, e o Estado brasileiro, mesmo que seja um Estado democrático, que de democracia não é possível imaginar que uma democracia mate os seus cidadãos e cidadãs. É inadmissível e nós não vamos nos calar. Não podemos. Né? Porque é uma operação de inteligência. Que inteligência que mata um cidadão? Com que autoridade? Desinteligência. 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 E uma coisa Total. que eu ouvi, eu vou pesquisar isso melhor, Jefferson. Né? Eu já vou entrar no nosso assunto principal, mas eu vou Fica pesquisar isso tranquilo, melhor. fica tranquilo. Um comentário que eu ouvi de um jornalista dizendo que a polícia a inteligência da polícia teve a informação que outras quadrilhas iam estar no Morro Santa Amaro. Que quadrilhas? Quadrilhas juninas. Não eram quadrilha de facção, quadrilhas juninas. E aí, a inteligência da polícia não leu todo o roteiro. E Olha, aí, irmão, eu posso te falar uma coisa? Eu acho que tudo isso é possível, não, e é sabe? possível sim. Porque as nossas forças policiais, os nossos militares brasileiros, é só você ver tudo que está acontecendo aí em relação à questão de tudo que aconteceu no golpe, na tentativa de golpe que o país sofreu. Aquilo é a realidade das nossas Forças Armadas. São pessoas que não pensam fora da caixa, que não conseguem raciocinar, entendeu? Então, é isso mesmo. O cara deve ter escutado lá e deve ter achado que a quadrilha era uma quadrilha de bandido, a quadrilha de festa junina. Jefferson, posso te dizer uma coisa que aconteceu com o meu tio, o irmão da minha mãe? Ele já faleceu, Geraldo, né? Isso durante a ditadura. O meu tio era físico matemático, de uma inteligência, né, para ciências exatas assim, incomparável. Ele trabalhava na cidade universitária, né, lá num projeto de pesquisa. Ele tinha 1,80 m mais ou menos, um negro retinto e muito magro. E ele era músico, aprendeu a tocar violão ouvindo. Tocava, para você ter ideia, tocava violão de 7 cordas.
tocava no Sovaco de Cobra na Penha, né? Na época das serestas. Mas o meu tio, lá na década de 70, ali, durante ainda a ditadura, ele tinha um conjunto de jovem guarda. E o apelido do meu tio era Ganso, porque ele era um negro alto e magro. Então, os amigos colocaram o apelido do meu tio de Ganso. E aí, a polícia do Exército, a PE, soube que um tal de Ganso ia tocar num clube na Zona Norte. E Ganso é o codinome que os militares, a polícia dá para suspeitos, para bandidos. E aí o que aconteceu? A polícia do Exército foi para o clube onde meu tio ia tocar, chegou lá no clube, meu tio já estava no palco com o conjunto dele, jovem guarda, tocando. E aí os militares chegam na beira do palco e perguntam assim, quem é o tal de Ganso? Que eles nem sabiam quem era. Não, meu tio falou assim, sou eu. Desce que você está preso. Prenderam meu tio numa... Desde preso. É isso, o Ganso. Prenderam meu tio numa sexta-feira, ele não voltou para casa, na sexta, no sábado, no domingo, segunda, ele foi encontrado pelo meu padrinho, o irmão mais velho dele, né? Numa delegacia da Zona Norte. Qual era a acusação? Nenhuma. Ele era o Ganso. Não tinha acusação, mas porque ele era o foi Ganso. aberta a caça ao ganso no Rio de Janeiro naquele dia. Né? E aí, que inteligência tem nisso tudo? Mas, enfim, só para dizer que nós, pretos, pobres, a classe trabalhadora, que teve que inventar um lugar para morar, nós somos estigmatizados pela condição subalternizada, né, que a escravidão nos legou, que o Estado brasileiro não fez um movimento para romper com essa história e nos coloca até hoje num lugar de criminalidade. E aí vamos entrar na discussão da cidade de Petrópolis, cidade imperial. E hoje nós ouvimos várias pessoas. Eu não sou nativo de Petrópolis, como eu falei, eu nasci e me criei na favela da Rocinha, vim morar em Petrópolis em 2017, quando me aposentei, vim para cá com a minha esposa, com o nosso caçula, querendo uma vida mais tranquila, descansar, já trabalhei bastante e tal, e chego aqui e me deparo com uma cidade racista, com uma cidade que ainda vive, né? Outro dia eu escutei isso aqui, como se as pessoas tivessem o rei, ou melhor, o imperador na barriga. Né? E uma cidade imperial que o título foi dado pelo último ditador, João Batista de Figueiredo. O título foi dado por esse ditador. Né? Cidade imperial. Imperial para quem? Outro dia saiu aqui num portal desses que o camarada cria, né? E aí começa a dar opinião de um monte de coisa. Ele diz o seguinte: a cidade de Petrópolis, a cidade imperial, onde todos os moradores são tratados como rei e como rainha. Aí vai ao encontro do que muita gente hoje falou lá durante a audiência, moradores nativos de Petrópolis. Petrópolis é uma das cidades mais seguras do Brasil. Para quem? Para quem essa cidade imperial é segura? E em que lugar da cidade nós estamos falando que essa segurança, né, ela é sentida, é vivida? Não, também não é no centro imperial. Né? Porque aqui em Petrópolis nós somos a terceira cidade com mais casos de racismo em todo o estado do Rio de Janeiro, onde mulheres são violentadas, abusadas, espancadas, inclusive crianças são abusadas, né? Onde pessoas LGBTQI, APN+, também, né, são violentadas. E isso não incomoda as autoridades? Essa violência que acontece na cidade e parte dessa violência cometida pela própria estrutura da sociedade petropolitana, que é o racismo, não incomoda essas pessoas
delas se orgulharem de dizer: "Ah, eu moro na cidade imperial, é uma cidade super segura". E eu pergunto: super segura para quem? Porque nós negros, né, nós temos que lutar todos os dias, cotidianamente, contra o racismo institucional que nós vivemos aqui. E hoje nós falamos isso na audiência pública, porque tem aquele racismo que acontece, que alguém chama o outro de macaco, que alguém joga uma banana numa pessoa, que chama o outro de preto ou preta fedido, e que acontece aqui na cidade de Petrópolis. Isso é racismo. Isso tem que ser denunciado, tem que fazer boletim de ocorrência, tem que ter processo e a pessoa tem que ser presa. Mas e o racismo que acontece nas instituições aqui na cidade? O racismo que acontece cotidianamente nas escolas. Eu fui secretário de Educação aqui em 2021. Cheguei na Secretaria de Educação em 2021, não tinha uma equipe pedagógica que estivesse discutindo a implementação da Lei 10.639 e da Lei 11.645, que são obrigatórias na rede pública de todo o Brasil. Petrópolis está entre os 70% de cidades que não cumprem a lei. Não cumprem. Outro dia eu falei isso com o Frei Davi. Nós deveríamos entrar no Ministério Público para poder cobrar do prefeito da cidade, né, o cumprimento dessa lei. E o quanto isso, meu irmão, impacta na vida das nossas crianças, dos nossos jovens. Né? Eu aqui coordeno a Escola Popular de Jovens, Idosos e Adultos, né? Aqueles que querem terminar o ensino fundamental e médio, e coordeno o núcleo do pré-vestibular Educaf, projeto que eu ajudei a fundar em 1994 com o Frei Davi. Revelei minha idade. Né? Então, há 31 anos, nós estamos nessa luta contra o racismo institucional, um racismo pedagógico, o racismo que acontece na educação. Os nossos jovens aqui em Petrópolis, né, eles têm vergonha de admitir que são pretos, não reconhecem a sua identidade, a sua ancestralidade. Mas por quê? Porque a escola aqui ela conta sobre Dom Pedro, sobre o Império, sobre os alemães, sobre os italianos, que chegaram aqui apenas no século XIX. O nosso povo preto já estava aqui em Petrópolis desde meados do século XVII. Está escrito na história, nos jornais da cidade, em livros de pesquisadores, em livros dos viajantes da época da colônia e do Império que passaram por aqui. E essa história, meu irmão, não é contada na sala de aula. Não Não, é mas, ô contada. Zé Luiz, mas isso é uma realidade realmente que acontece. Petrópolis tem todo esse caso, mas é mais uma das cidades que a gente tem isso no Brasil, né? Mas vamos lá, deixa eu seguir meu roteiro aqui. Você tá igual uma metralhadora, mano. Pelo amor de Tô. Hoje eu Deus, tô, tu como tá, diz alguma pessoa, tá, tá danado. hoje eu tô meio pistola. Calma aí, mas vamos lá. Você falou um pouco sobre a primeira temática, mas eu quero explorar mais. Como é que a fundação dessa cidade chamada Petrópolis, que pelo próprio nome tem uma ligação total com a família imperial, que Petrópolis vem de Pedro, né? E a vinda também dos imigrantes europeus para o Brasil, e Petrópolis foi um local escolhido para esses imigrantes irem, assim como Fraiburgo, Nova Fraiburgo, como Teresópolis aí na Serra, né? Mudou essa estrutura social e racial da cidade. Você está me dizendo que desde o século XVII você tinha preto em Petrópolis, certo? Mas no Uhum. século XIX, a gente vai ter a fundação da cidade e nós vamos ter a vinda de vários europeus. Como é que isso tudo vai moldar essa questão racial de hoje? Então, isso é uma pergunta importantíssima, né? Porque desde o século XVIII, o que que é o AI? Por que não usam
a lei na educação. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, tá, Maria? Isso aí, Mas, isso aí. então, irmão, o que acontece? Já desde o século XVIII, nós já tínhamos ali alguns indicativos sobre a questão racial, né? Da desqualificação do povo negro escravizado e por que ele era escravizado por ser inferior, né, ao branco. Mas ele era peça, né, dentro da economia colonial. O povo negro escravizado era o principal motor da economia colonial, não só no Brasil. Se, se o capitalismo ele deu certo, né, para os europeus, agradeçam ao processo de escravização dos africanos sequestrados nos países africanos e dos indígenas nas Américas. Aí está a origem, né, sobre a riqueza das nações europeias, é de roubo, é de escravidão, é de exploração, de dominação. Então, a ideia do racismo, né, da superioridade do branco europeu, começa ali a disseminação, né, de alguns teóricos do século XVIII, e com o final da escravidão, com a abolição, o que se queria então para modernizar o país? Eles se utilizam da imigração europeia. E uma coisa que é interessante, irmão, os europeus que vieram para cá eram pobres lá na Alemanha, na Itália, na Espanha e Portugal. Eram trabalhadores. Era classe pobre lá na Europa. E chegam Viviam em aqui péssimas condições lá na Europa, péssimas. muito ruins as coisas. Não tinha trabalho, não tinha terra, não tinha comida. Né? Então, vem para o Brasil e uma coisa, aqui se fala muito, né? Não, porque cota para negro na faculdade, cota para negro no serviço público, cota para negro para lá e para cá, mas os imigrantes são os primeiros a receber cota de apoio do Estado. Receberam terras para cultivar. E os Apoio, negros, apoio, apoio. os Apoio negros também. espiritual. Apoio Oi? espiritual. Apoio Sim. espiritual. Foram várias as ordens religiosas que vieram da Europa para cá para poder dar apoio religioso a essas famílias. E uma coisa, irmão, quando a gente pega, estou lendo aqui, ó, Abdias Nascimento, né, um grande intelectual negro nosso, o genocídio do negro brasileiro. Engraçado que o padre, aqui, eu até botei aqui cadê o nome do padre? José de Anchieta, Uhum. que nos seus discursos ele vai dizer que a escravização do negro é obra de Deus para Ah, não, purificá-lo. é o que escreve o sermão sobre o sermão de Santo Antônio, é o Não, peraí, Frei. eu errei o nome do É padre? o, Pô, coitado do é padre, estou botando. o Antônio Vieira, não é? Isso, desculpa, Antônio gente. Vieira. É o Antônio Corrigi. Vieira. Ainda bem que eu tô. Ele escreve um baita de um sermão dizendo que a escravidão era boa para o negro, porque. Isso, isso. É, eu sei, Ainda eu bem que sei, eu eu estou sei. com outro professor aqui, viu? Aí, ó. Eu já li esse sermão, eu já li. É isso, né? E aí ele diz que a escravidão é boa para o negro, para purificá-lo. Não é que ele tem que ser obediente, ele não pode se rebelar, porque é dessa forma que no céu, no paraíso, aí ele vai ter um reconhecimento. Aqui ele tem que sofrer. Inclusive, ele usa a figura de Jesus para dizer: olha como o nosso Salvador sofreu também. Mas, meu irmão, hoje a gente estava conversando sobre isso. Né? A glória está no céu. Aqui, Aqui é cada um tem que sofrimento se por virar. causa. Aqui, cada um tem que se virar. Sofrimento para os negros,
Por que ele não disse isso para os brancos europeus? Não servia, esse discurso só servia para nós negros. E aí vem, né, a imigração, e Petrópolis é um laboratório de eugenia. A tentativa de embranquecer essa região serrana, né, onde o imperador tinha sua residência, dizem que ele nem tinha escravos. Aí você vai no jornal, você encontra exatamente o contrário, né? Já naquela época já tinha uma narrativa, né? E que hoje ainda continua a narrativa dizendo que não. Imagina, Dom Pedro não era escravocrata, não tinha nem escravos, eram homens livres. Como assim? Mas Homens olha, o que livres. acontece? A gente sabe que Dom Pedro ele queria parecer aqueles monarcas esclarecidos europeus. Então ele tem toda uma preocupação com a ciência, esse negócio todo. Mas se ele vai à Europa, como ele ia lá de vez em quando fazer umas viagens, chega lá e ele fala que ele tem escravizado na mão dele, ele ia ser muito mal falado, porque naquela época boa parte desses países já não tinham mais escravizados. Né? Exatamente. Então ele tinha que parecer como um homem da ciência, um cara a favor da liberdade, essa coisa toda. Esclarecido, né? Exatamente. Tudo isso. E aí, o que a gente vai ver, né, lendo aqui jornais, outros livros que já foram publicados, né, outras teses de doutorado e também de mestrado, olha, olha o Clark aí. É É o o Clark, é Clark? o Clark, é o Clark, Clark. nosso grande querido irmão. E aí, o que nós vamos ver? É que esses imigrantes europeus, né, eles vão receber terras para poder trabalhar. Eles vão trabalhar nas fábricas que começam a ser construídas aqui em Petrópolis, né? E o povo preto? E o povo preto não podia ser contratado para trabalhar nas fábricas. O povo preto não podia comprar terras neste centro imperial aqui, né? Que uma coisa hoje uma pessoa me chamou a atenção, professor. Eu estava lendo que Petrópolis é a primeira cidade, né, a ser planejada. Mas qual Petrópolis que foi planejada? Porque o planejamento se deu no centro imperial, o que nós chamamos os quarteirões, quarteirão Então, é a italiano. próxima pergunta. É a próxima pergunta. De que maneira essa arquitetura e o urbanismo de Petrópolis reflete a segregação social e racial histórica que a cidade tem? Então, esse centro planejado, né, ele é pensado exatamente, né, a sua arquitetura, a distribuição de terras, né, os nomes dos lugares já diz isso, quarteirão italiano, quem é que mora ali? Quarteirão Guggenheim, quem é que mora ali? Quarteirão brasileiro, quem é que mora ali? E a pergunta, onde moram os pretos e pobres, a classe trabalhadora pobre, onde mora? Como aconteceu No no Rio. Morro do Cemitério. Oi? No Morro do Cemitério. Ali no Morro do Cemitério, na 24 de maio, lá no Independência, no Caxambu. Vai morar nesses lugares, porque no Centro Imperial, inclusive, né, tem ou tinha uma lei municipal que proibia pessoas negras de comprar qualquer pedaço de terra no Centro Imperial. Então, essa segregação. E uma coisa interessante, né? Quando você chega aqui na cidade, no centro, na Rua do Imperador, até o obelisco, você tem um tipo social, uma classe social. Do obelisco até a antiga rodoviária, você vai vendo, inclusive, a mudança das lojas, o perfil das pessoas que frequentam cada um desses espaços. É uma divisão física do obelisco para o final, até chegar na Paulo Barbosa, onde tem a antiga rodoviária. Aí você vê como a cidade é cuidada,
como as pessoas ali, onde tem o ponto final dos ônibus, né? Como aquela região é tratada pela a prefeitura. Então, essa segregação, né, da arquitetônica, para você ter uma ideia, meu irmão, Petrópolis tem 5 distritos, né? Assim que eu mudei para cá, tem um amigo aqui, um irmão, André da Vila, deve estar nos ouvindo. É um irmão querido que a vida me deu. Sabe os presentes que você ganha? Né? E aí eu falei com ele, André, eu queria conhecer um pouco mais a cidade e tal, e ele me levou em Cascatinha. E aí eu fui lá com ele, a gente foi fazer uma palestra e tal. E aí, escutando das pessoas, olha que frase interessante que nos ajuda a pensar como a cidade, ela inclusive molda a linguagem das pessoas. Ah, eu vou lá fora no centro. Você já tinha escutado isso? Não. Eu vou lá fora no centro. Isso está na minha tese de doutorado, em que eu discuto que o não pertencimento a um lugar, né, faz a pessoa dizer que o centro é lá fora. Engraçado, você está falando isso aí. Em Nilópolis a gente falava isso também. A gente que morava mais na periferia, distante do centro, que Nilópolis é pequeno. Eu vou lá Uhum. fora. Eu vou lá É isso. fora. É isso aí. Eu vou lá fora no centro. Então, assim, É. essa relação da estrutura, da arquitetura da cidade, ela acaba segregando as pessoas. E aí, só para fechar um pensamento, irmão, que eu acho que é importante, eu pensando sobre essa questão do racismo estrutural que nós vivemos, não é só em Petrópolis, no Brasil afora, o centro imperial está ao centro do poder. O poder político, o poder econômico, o poder ideológico, o poder de quem produz conhecimento. E aí eu vou dizer por quê. Você, naquele espaço ali, né, do centro imperial, que eu quero dizer, da Rua do Imperador, da Rua da Imperatriz e da Avenida Queller, olha as instituições que você tem. A Câmara Municipal, a Secretaria de Educação, o Museu Imperial, né, a Igreja Matriz, né, que fica ali no centro, e a Prefeitura. Aí você tem o poder político, você tem o poder da Igreja Católica, e você tem a Secretaria de Educação e o Museu Imperial, que são os produtores de conhecimento oficiais. E como isso domina a nossa subjetividade, a identidade das pessoas, como as pessoas, aquilo que eu te falei, nossos jovens têm dificuldade de se reconhecer como pessoas negras. Né? Porque ser negro nessa cidade não é um bom negócio. Sabe? E aí o movimento negro nosso aqui, Capoeira, Povo do Santo, nosso núcleo da Educafro, né? o NEABI dentro do Cefet, pessoal do Jongo. Temos aí, como você viu hoje lá na audiência pública, duas vereadoras revolucionárias, que eu me nego a dizer que elas são progressistas, que progresso tem a ver com ordem e progresso, tem a ver exatamente com a ideia de civilização europeia. São duas vereadoras revolucionárias, Júlia Casamasso e Lívia Miranda. Duas trincheiras ali dentro da Câmara Municipal, uma Câmara conservadora, né, com vereadores bolsonaristas, e que querem legislar a cidade por uma ideia de moralidade. Moralidade que ficou explícita no apagar das luzes de 2024, que se deram 70% de aumento numa cidade que está com uma dívida imensa. Então, é esse núcleo político, ideológico, que domina a cidade, que se escora, né, numa memória imperial, que eu digo o seguinte: ela esqueceu de ir para o cemitério.
essa ideia, essa memória imperial, porque ela não serve para mais ninguém, nem para a própria elite. Mas, enfim, são coisas, irmão, que a gente vai vendo no dia a dia, a gente vai pesquisando, conversando, lendo, e os movimentos negros aqui em Petrópolis, muitos são resistentes. Né? O povo do Imagina, eu imagino como deve ser a luta aí. Eu vou dar só uma paradinha, Zé Luiz, para eu dar atenção aqui para a galera. Tem um cara aqui, tá vendo como é que as pessoas boas se conhecem? O João Guilherme aqui da Rocinha, sangue bom demais, dizendo abraço, Zé Luiz, amigo de infância aqui na Rocinha. Esse João Guilherme é gente boa pra caramba. Pô, nem fala, Aí, ó, rapaz. nosso Nem amigo fala. aí. João Guilherme, da Igreja Católica, lá Isso, da Rocinha, que eu conheço, ó, de infância. João, isso não aí, fala a isso nossa aí. idade, não, por favor. O Clark está dizendo aqui, ó, que percepção. Isso realmente se fala muito aqui. Vou lá É, fora no centro. é. A Maria Angélica, que está sempre com a gente dizendo, aqui em Minas Gerais, havia no passado o negro não podia estar no mesmo espaço que branco. Mas olha, Maria Angélica, isso não está muito no passado, não. Dependendo do lugar que você vá, o negro não é muito bem quisto, não, entendeu? Então a gente tem que estar ligado nisso. É. A Arielle, que esteve com a gente na semana passada, fazendo um programão aqui, está aí com a gente, a esposa do Clark, né? Ela diz aqui, assunto muito interessante, o racismo cultural, estrutural internalizado, e no caso de Petrópolis territorial, ótimo Isso. assunto, É. né? Grande psicóloga aí, um trabalho legal, fazendo aí um mestrado top, né? E a Luana Melo, não é interessante para a elite ter pobres inteligentes, quanto mais nós pobres, nós negros, o povo inteligente não aceita sofrer o descaso. Então, assim, é conveniente atacar a educação, o saber liberta. Então é isso, né? O cara não deixa você pensar e luta contra a gente. E Aurici Corrêa, minha amada Juju, lá de Nilópolis, paz e bem aí para você. Muito obrigado por estar com a gente aqui. O nome dela é Aurici, todo mundo chama de Juju. Até hoje não entendi por quê, nem perguntei para ela, mas é Juju. É, cara, mas aí tudo bem. Você falou da arquitetura, você falou dessa vinda. Aí vem a libertação, né? Entre aspas. Como quais são as experiências e desafios que essa população negra ex-escravizada vai ter, né, nesse pós-imperial? E se, aí já vou emendar uma outra, que aí você vai meter tua metralhadora giratória aí, a tua pistola. Aí você vai dizer para a gente, e eu já escutei isso lá, não vou adiantar, mas eu escutei isso lá, se existem registros ou memórias de comunidades quilombolas ou forma de resistência negra organizada em Petrópolis aí, principalmente lá durante esse período do Império, início da República, né? Porque de agora a gente vai falar daqui a pouco. Então, pelo que eu venho pesquisando, venho lendo, né? Aqui em Petrópolis tem um quilombo remanescente, né? Que é o Quilombo da Tapera. Já estive lá umas 2 ou 3 vezes com os nossos irmãos lá do Quilombo, uma história assim impressionante de resistência, né? De luta e de existência. Né? Porque não basta a gente resistir, a gente tem que reexistir. E o Quilombo da Tapera é este exemplo. Né? São pessoas maravilhosas que a gente conhece, mas que sofrem com o racismo estrutural, o racismo institucional, né? Busca o reconhecimento das suas terras, né? Da certificação das suas terras, e que sofre com um condomínio que se apropriou de parte das terras desse quilombo, e que, para eles chegarem no quilombo, tem que passar por dentro do condomínio. Aí você entra num quilombo, que é um quilombo de classe média alta, de elite. Tudo asfaltado, iluminação, tudo bem cuidado. Quando você chega na terra do quilombo e começa a subir, porque é uma subida, até você chegar lá no quilombo, não tem asfalto, não tem iluminação,
terra de barro, né? E à noite é a iluminação que Deus dá, ou então de lanterna. O acesso precário. Olha, tá aí essa estrutura, né? E o que o município faz para ajudar a melhorar as condições de vida, né, dos quilombolas lá do Tapera? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Mas eles estão lá resistindo, estão lá preservando a sua cultura, as suas memórias. Você chega lá, eles contam histórias maravilhosas, sabe? Senta com você e assim, vai preparado para comer bem, né? Porque a matriarca de lá faz uma comida maravilhosa. As histórias que eles contam, né? Poesia, tem a Eva, né? Que é uma das remanescentes, é uma poetisa. O filho dela é um rapper, né? Estão produzindo cultura. Então tem essa resistência do quilombo. O povo do santo, seja do candomblé, da umbanda, nós temos terreiros aqui que está ali entre 60, 70, 80 anos de existência aqui na cidade. História, cultura, educação, né? Tudo isso dentro de um terreiro. E que, né, o imaginário que nos foi dado, né, pela colonização e a colonialidade, fala que as religiões de matriz africana, né, é feitiçaria, é magia, é diabólica. Você vai num terreiro. Eu fui num terreiro, aqui, eu quero ir em outros. Né? Hoje eu disse lá na audiência que eu sou protestante, metodista, franciscano, né? Vocês me acolheram, e macumbeiro. Então, se alguém, né, quiser jogar pedra em mim, por ser protestante, por ser franciscano, por ser macumbeiro, fica à vontade. Pode escolher. Ah, vou apedrejar o franciscano, o macumbeiro, o protestante. Né? Um terreiro, assim como um quilombo, é lugar de cultura, é lugar de educação, é lugar de história. Quando a gente fala de ancestralidade, meu irmão, isso está na minha tese também de doutorado, nós estamos falando de uma forma de se falar da história. É uma metodologia. Ancestralidade é um método histórico. Por quê? Então, Zé, aqui perto da minha casa, eu hoje moro no Recreio, né? Mas aqui eu moro perto de Vargem Grande. Em Vargem Grande a gente tem um quilombo, quilombo Astrogilda. De vez em quando eu vou lá comer no restaurante do quilombo. Tem um baita de um restaurante com comida maravilhosa e tal. E eu de vez em quando vou fazer trilha no quilombo, andar, porque lá tem umas cachoeiras maneiras. E eu vou fazer uma caminhada com a família e tal. E o quilombo lá é bem apoiado pelo poder público, né? Você vê que ele é organizado. Ele fica no Parque Estadual da Pedra Branca, já é um local também que é por si só protegido pelo poder público, porque é uma área de proteção ambiental. E você está falando da educação, é interessante que você vai passando pelo quilombo e em vários daqueles locais você tem as placas com fotos e orientando e falando: aqui morava tal família, o cara chegou aqui tanto, fazia isso, a mulher veio não sei da onde, e papapá, contando a história daquele povo de lá. Então, são várias famílias, é uma área linda, então você consegue ver que aquilo ali é pura educação. Você vai caminhando, vai aprendendo. É a educação não formal, a educação que você aprende ao visitar um museu, né? A visitar uma área histórica, que você tem essa educação. Então é muito interessante. Você está falando disso, estou me lembrando. O que eu não vi nesse quilombo e que não caminhando foi nenhuma casa de santo. Isso eu não vi. Não tem assim nem uma capela também. Não, se bem que agora eu achei uma capela lá sim, uma capelinha. Porque também nessas áreas também você tinha uma capela de São Benedito, alguma coisa assim lá. Não tem, é uma capela diferente lá. Mas você vai andando e você vê isso tudo. Né? É uma área protegida. E os quilombolas têm bares,
tem local que recebe as pessoas, entendeu? Uhum. Não, e quando a gente fala dessa resistência do povo negro aqui em Petrópolis, né, a gente está falando de uma diversidade que falei do quilombo, falei dos terreiros, dos capoeiras. Aqui tem uma liga de capoeira agora, né? Não sei quantos grupos de capoeira tem aqui em Petrópolis. Mas a capoeira é outro elemento da cultura, né? Africana, afro-brasileira. O jongo que tem aqui também, né? E uma coisa, irmão, o nome dos lugares aqui na cidade, né? O nome dos bairros. Se a gente for, eu estava conversando isso com o coordenador do NEABI aqui no Cefet, da gente fazer um projeto de extensão e de pesquisa, né, que eu faço parte do NEABI aqui, de como surgiram as comunidades do entorno imperial. São comunidades negras. As famílias ir atrás, né, dos remanescentes dessas famílias, buscar a história, a memória, porque isso está nesses territórios negros, sabe? E isso precisa ser contado na sala de aula. Aqui em Petrópolis, né, tem um Museu da Memória Negra, criada pelo Felipe Graciano, que é um arquiteto negro, né, pelo o Lucas Ventura, que é um rapaz jovem, historiador, tá terminando o doutorado dele, né? E, portanto, pelo Pedro Ivo, né, que é um artista plástico negro também, né, pela professora, estou esquecendo o nome dela aqui, deixa eu ver aqui só para te falar. Pela professora Renata Aquino, que escreveu, né, uma tese de doutorado chamada Afroinscrições, em que ela mapeia na cidade de Petrópolis locais, símbolos da presença do povo negro há muito tempo aqui na cidade. E aí essas pessoas se reuniram e fundaram o Museu da Memória Negra. O dia que você vier aqui em Petrópolis, né, se o Felipe Graciano ou o Lucas estiverem por aqui, se não tiver, eu faço o circuito com você, o circuito da Memória Negra só no Centro Imperial, que vai da Igreja do Rosário até a Praça da Liberdade. Vários pontos em que tentaram apagar a memória, a presença do povo negro no Centro Imperial. Então, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma reexistência, né? E quando eu digo resistência, as pessoas comuns, trabalhadoras, homens e mulheres, crianças, idosos, que circulam por esse centro imperial, né, estão dizendo: nós estamos aqui. As pessoas negras que circulam nesse centro imperial. E só para fechar, né, aí a resposta à pergunta que você me fez, estar presente nesses lugares, mesmo que não sejam permitidos no sentido que não é lugar para você, mas o que eu falei hoje, nós precisamos incomodar essas pessoas que acham que elas são donas dessa cidade. A cidade, né, ela é de todos. O direito à cidade. Eu sou cidadão, a cidadã. Nós temos o direito, né, a ter uma história plural. Eu não quero ficar somente ouvindo história de Dom Pedro. Eu não quero ficar ouvindo somente, né, sobre a imigração, né, dos europeus. Eu tenho direito. Isso é constitucional. Eu tenho direito a saber a história de tantos outros povos que constituíram esse lugar, que constituíram o Brasil. E por que a Secretaria de Educação se nega a cumprir o que está na lei? Não querer contar todas essas histórias que estão presentes no nosso cotidiano. Então, o movimento negro educador, o Museu da Memória Negra, o Quilombo, o Jongo, o movimento negro aqui da cidade, né, está dizendo
e não aceita o silêncio sobre a história e memória dos nossos ancestrais. Nós queremos que essa história seja contada desde a educação infantil até o ensino superior. Mas, enfim, é uma luta, né? Uma luta cotidiana. Realmente a gente vai observando que é toda uma estrutura montada para que esses povos fiquem sufocados, né? Os povos menores. Aí eu quero te fazer uma outra pergunta. Eu vou juntar mais duas aqui. Petrópolis é cidade de turismo. Ponto. Todo mundo quer ir comer um fundi e tomar vinho e nessa Bauernfest, essas paradas que tem aí. Nunca fui. Essas paradas não, nunca fui. Tenho até vontade de ir que eu gosto de uma cerveja, né? Mesmo cervejinha é bom, né, pra gente? Cervejinha artesanal é maneiro. Mas aí eu quero te fazer uma pergunta. Esse tipo de turismo ajuda a invisibilizar o povo preto e manter esse discurso do racismo? Além disso, quais são as manifestações que a gente tem hoje na cidade de Petrópolis de racismo, né, essas manifestações de racismo que conectam a esse passado da cidade racista, que continua a ser, mas que faz essa conexão? São duas perguntas aí. Uma é sobre o turismo e a outra é sobre as manifestações contemporâneas racistas. Então, o turismo, né, ele acontece no Centro Imperial, né, como se Petrópolis se reduzisse a isso. Né, a arquitetura colonial, né, a imigração alemã, italiana, né, muito mais alemã, né, por conta da festa da Bauernfest, que dizem, né, que é a maior festa de Petrópolis, né, talvez a maior festa sobre a imigração alemã acontece aqui. Né? E é interessante que essa semana o prefeito esteve em Brasília falando, né, lá com o ministro do Turismo, né, sobre a Bauernfest, né, que é a maior festa da cidade e tal. E aí foi interessante que uma companheira nossa, né, a Mônica Valverde, que é a pessoa que trouxe o jongo aqui para a Serra, né, ela perguntou ao prefeito: prefeito, você não falou sobre as outras festas da cidade, inclusive a festa Ubuntu, que é a festa, né, do nosso povo negro, que acontece todo ano na semana, né, de conscientização da memória negra, em 20 de novembro. Aí ele responde para ela, né, ele ou alguém lá do grupo dele: não, nós somos uma cidade inclusiva, todas as festas são importantes. Ela falou: sim, mas você não falou com o ministro da nossa festa Ubuntu. Né? Porque você vai falar sobre festa de preto? Vai falar de festa de alemão, Bauernfest, que tem dinheiro. Né? E aí eu aproveito para dizer aqui uma coisa, que eu fui vice-presidente do Conselho Municipal de Igualdade Racial de 2022 a 2024. No final de 2024, eu concorri à eleição para presidente e fui eleito presidente. Né? E aí saiu no Diário Oficial meu nome, de todos os outros conselheiros. Mas tem a Coordenadoria de Igualdade Racial, que é um cargo do governo. E aí ele coloca uma pessoa agressiva, desqualificada, que na última reunião do Conselho, do COMPIR, do Conselho da Igualdade Racial, ele levou uma turba de bagunceiros, bagunçou a reunião, questionou a minha eleição por um artigo que tem no regimento interno, mas que não tem na lei de criação. E ele se apegou a um trecho do artigo, para poder dizer que eu não podia estar ali naquele lugar, porque eu sou assessor do deputado Yuri Moura. Eu falei: sim, eu sempre fui, desde a época que eu era vice-presidente. Então, foi uma forma também
né, de desmobilizar o Conselho de Igualdade Racial, onde nós estávamos pautando principalmente, meu irmão, a festa Ubuntu. Entregamos um orçamento para a qualificação da nossa festa. Mas é um governo que não admite contestação. Não admite a diversidade, que não, nossa cidade é uma cidade inclusiva, é uma cidade da diversidade. Qual diversidade? O preto tem que virar alemão para ser igual? Não, é porque a diversidade é assim: tem italiano, tem alemão, É tem isso. suíço. É bem diverso, pô. Exatamente. Você também Essa está querendo diversidade. bagunçar a diversidade dos caras, Aí pô. aparece um preto, né, querendo festa, que mantém a festa, né, do povo negro. Não, vamos dar um jeito de tirar esse camarada daí. E aí é o seguinte, como eu não tenho tempo para ficar batendo boca com gente desqualificada, eu entreguei a minha carta, né, de renúncia à presidência do conselho, porque eu tenho mais o que fazer. Então, quando a gente está falando de turismo, é o Centro Imperial, mas Petrópolis tem uma história, né, operária, que também foi apagada. Não interessa dizer que Petrópolis é uma cidade que já foi a principal cidade do Sudeste, ou, quiçá, do Brasil, lá no início da industrialização, pela quantidade de indústrias, principalmente a indústria têxtil aqui em Petrópolis. Mas essa memória operária também não interessa dizer para os turistas que Petrópolis foi uma cidade operária, e de operários principalmente italianos. Mas também não quer dizer que isso não atrai turista, né? Tem também o turismo, né, nas áreas de plantação, né? Aqui nós temos a maior produção, né, de alimentos, né, de agricultura aqui na região, né, e de alimentos De é, subsistência. produzidos de forma sem agrotóxico, né? Mas isso também não é dito, não interessa. E uma coisa do turismo, irmão, eu trabalhei no Sebrae 23 anos. Né? E aí os meus irmãos lá da Rocinha vão lembrar disso. Eu comecei a trabalhar no Sebrae em 96, por volta ali de 99, dois amigos lá da Rocinha, o Firmino e o Soca, foram no escritório da Rocinha dizer o seguinte: olha, nós não suportamos mais esse turismo safari que se faz aqui na Rocinha. Os jipes que sobem na favela, né, com o pessoal tirando foto e tal, como se tivesse, né, em algum lugar fazendo safari, né, visitando bichinhos. Nós não queremos mais isso, nós queremos um turismo organizado, que pare para conversar com as pessoas, que visite, né, a história que tem a Rocinha, a sua cultura, né, os costumes do seu povo. E aí o Sebrae ajudou a organizar isso. Tanto que o turismo nas comunidades mudou. Passou a ser um turismo de experiência. Né? Eu estava pensando isso aqui em Petrópolis. Mas quem é que domina o conselho de turismo aqui da cidade? Vai querer levar alguém, por exemplo, lá no Morro do Caxambu, Morro dos Anjos? Não. Vai querer levar o turista lá no Morro da Independência? Não. No Espírito Santo, no Amazonas, que são aqueles morros que ficam ali atrás do Palácio Quitandinha, no São Sebastião, na 24 de maio. Mas quando você chega nesses lugares, meu irmão, e começa a conversar com as pessoas, o que tem de história, o que tem de cultura, o que tem de saber, o que a gente encontra nas comunidades do Rio de Janeiro. Né? Você trabalha também em comunidades, você sabe o que eu estou falando. Mas essa cultura popular, ela é desqualificada. Não, isso não é cultura. Né? É o que faz com funkeiro, com rapper,
como se fez no passado com o sambista. Não, agora o sambista, né, tá num outro nível, tal. Mas o funkeiro, o rapper, isso aí é bandido. Imaginar que vai se fazer turismo aqui em Petrópolis na 24 de maio. Mas a 24 de maio tem ou já teve uma das principais escolas de samba. E aí eu aproveito para dizer que o carnaval em Petrópolis foi proibido acontecer no Centro Imperial, porque a comissão, né, de turismo da cidade disse, né, que as pessoas que sobem, né, para passar o carnaval em Petrópolis, ela vem para descansar e não quer ouvir barulho. Porra, então fica na tua terra, fica na tua casa. Tu vai para a casa dos outros dizer o que, que pode ou não fazer? Tiraram o carnaval do centro da cidade. Acabaram com os desfiles dos blocos e da escola de samba aqui no Centro Imperial. Mas olha que interessante, né? Este ano teve Carnaval Imperial. No final do ano de 2024 para 2025, teve Natal Imperial. Eu falei, Carnaval Imperial? Como assim? Me explica isso. Desde quando o carnaval foi criado pelo Império? Carnaval, que é samba, que é batuque, nasceu no terreiro, né? Por não conhecer história. E aí eles fazem isso. Isso é racismo. Isso é uma violência de você usurpar a cultura do outro, sabe? E aí a questão que você coloca, como isso impacta, né? Na possibilidade de você construir uma história, né? Uma identidade negra na cidade, como? Se as nossas manifestações culturais, religiosas, de existência, elas são apagadas pela a estrutura racista do Estado, dos governantes. Então, essa resistência do povo negro, né, do jongo, da capoeira, do povo do santo, do Museu da Memória Negra, do nosso núcleo da Educafro, é preciso que essa rede dos movimentos negros ela se constitua de uma forma para fazer esse enfrentamento, essa disputa pela cidade, essa disputa pela narrativa histórica. E uma coisa, nós não queremos apagar a história do outro, nós queremos contar a história do povo negro também. E quanto isso é importante de você ter intelectuais negros, né? Intelectuais negros. E aí, só para Então, fechar, fala aí, pode falar, pode falar. só para fechar um ponto, né? Em 2021, eu fui nomeado secretário de Educação aqui na cidade. Você imagina, na cidade imperial, você ter um secretário negro, favelado, que não basta ser negro, favelado. Filho de pedreiro e de empregada doméstica. Só que tem uma coisa, né? Eu fui para ali, claro, com a indicação na época, o vereador Yuri Moura, hoje deputado estadual Yuri Moura, num governo interino, né? O prefeito vai ao Yuri e diz assim: eu preciso que você me indique uma pessoa qualificada para assumir a Secretaria de Educação. Qualificada. Aí o Yuri respondeu para ele: professor Zé Luiz. Né? E aí, a hora que eu fui conversar com ele, apresentei, né, minha história com a educação, com a militância negra e tal. E aí, um jovem aqui da cidade, branco, de cabelo loiro, de olhos azuis, foi para a porta da Câmara Municipal fazer propaganda enganosa para as pessoas, dizendo que eu não poderia assumir a Secretaria de Educação, porque eu ia mudar, inclusive, né, como é que é? A, a língua portuguesa. Que eu ia adotar o pronome neutro.
né? Que agora a gente ia falar que as crianças seriam ensinadas a falar de outra forma, que eu ia permitir maconha nas escolas. Toda essa baboseira da extrema-direita, né? E aí, a questão não era só isso, é porque eu sou negro. E aí, na cabeça dele, não só dele, mas de outros, não se admite que um homem negro possa sentar na cadeira de secretário de Educação na cidade imperial. Só que aí eu disse para esse jovem o seguinte: meu querido, eu não sou qualquer um como você. Eu estudo a minha vida inteira. E se eu estou ali, naquele lugar, é porque eu tenho conhecimento e qualificação para estar, assim como tantos outros negros e negras que estão nas universidades, graças aos projetos de pré-vestibular social. E eu vou sentar naquela cadeira, sim. Pergunte aos profissionais de educação aqui de Petrópolis como foi a nossa gestão em parceria com o Sindicato dos Profissionais de Educação. Então, assim, irmão, até a nossa competência ela é questionada, como se nós não fôssemos capazes de estar nos lugares que para eles somente os brancos podem estar. E aí é que eu falo, disputar a cidade, mas disputar de forma inteligente, qualificada. Por isso a gente investe em educação. Por isso nós temos o pré-vestibular social Educaf. Quanto mais negros e negras nós colocarmos nas universidades, nós vamos mostrar a nossa competência que eles tentaram apagar. Tentaram apagar. Mas, enfim, a nossa luta é uma luta cotidiana. Não é? Todo dia nós temos um enfrentamento racista a se fazer. Na Câmara Municipal, né? Nos espaços de conhecimento de educação, em todos os lugares. Infelizmente, aqui em Petrópolis, as oportunidades são quase nulas. No serviço de saúde, então, o Clark está lembrando aqui que a Bauer Fest é uma festa elitizada, chopp R$ 15 e salsichão 20. Basta chegarmos à conclusão. Festa do povo, mas qual povo? Verdade. É A Luana isso. Mello está aqui, de novo. Ó. A verdadeira história sempre nos foi negada. Nunca compreendi por que festa de vários colonos, porém a do meu povo, os verdadeiros criadores dessa terra, tão vermelho sangue. Irmã, é assim mesmo. A gente está vendo que a luta de vocês aí vai ser muito árdua. Mas se tem o povo lutando, é porque vai mudar. Vamos lá, para a gente agora encerrar, que nós já passamos de 1 hora e 7 minutos de live. Eita! Estou aqui no reloginho só olhando. Você já falou um pouco sobre essa busca da memória, falou do museu, né? Tem mais alguma coisa ligada à memória da história da população negra que tem sido buscada? Além disso, você já falou dos movimentos também sociais que lutam. Faltou alguma coisa para você falar sobre isso, né? E a educação, hoje, a educação. Já falou um pouquinho disso também, mas é bom a gente pincelar. A educação na cidade, ela leva o povo a refletir sobre essa situação do povo negro? Não, meu Aí tu irmão. riu, né? Não, não leva, não. E aí, só para te dizer uma coisa, né? Você é professor de história, não é? Sou Eu historiador também, nato. eu É, também sou. Né? é, Formado, graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado de história. Tudo história. é Sou isso, historiador então. total. Pois é. E aí você já ouviu falar numa disciplina HGTTP? Que é isso? Pois é, o que é isso? História, Geografia, Trânsito e Turismo de Petrópolis. Isso é uma disciplina da escola? Isso é uma disciplina na escola, né? Aprovada na Câmara Municipal.
E aí, quem é que dá essa disciplina? Ah, qualquer pessoa, Lógico, tá falando de um monte de coisa aí que nada né? combina. Qualquer pessoa. E Você aí, tira o historiador da sala de aula, tira o historiador, tira o o geógrafo, geógrafo. né? E aí você faz essa miscelânea. Como é que você conta a história do povo negro? Como é que você fala da geografia da cidade? Como é que você discute, né, classe social? Como é que você discute a ideia de uma cidade imperial? Não se discute. Né? Então, a educação, né, e eu, como professor, também historiador, sociólogo, a minha tese de educação, o título da minha tese de educação, o racismo pedagógico, dois pontos. O que a escola não me contou? A escola não me contou que a África é um continente extremamente rico, né, de cultura, da sua sociabilidade, da religiosidade, da sua inteligência. A história não me contou, né, que a matemática, a medicina, como na disciplina que você estava dando no ITF, né, nasceu ali na África, que o cristianismo se desenvolve do ano 50 ao ano 500 no norte da África. Não, e é pior, né? Se você falar que Santo Agostinho, vários doutores da igreja, que vários papas vieram do continente africano e que eles formam o arcabouço teológico e teórico da igreja e que a igreja é africana na sua essência. Só que A você escola, não, ninguém fala isso. Eu a acho que escola não não. me contou isso. Acho que não. A Acho que escola não. está muito. Aqui, a educação está muito mais preocupada em falar de trânsito e turismo de Petrópolis. Que turismo? O turismo do Centro Imperial. Né? Para você ter uma ideia, irmão, obelisco é um símbolo negro, não é isso? Do Egito. Você chega aqui no obelisco, na Rua do Imperador, quando você vier aqui, eu vou lá com você. Tem uma placa com o nome das primeiras famílias alemãs que chegaram aqui em Petrópolis. É O uma que, que é isso? apropriação, né? É uma Isso é um apropriação. roubo. Isso é um roubo É uma da cultura do apropriação. outro. Né? E aí a escola, ela não fala sobre isso. A escola não me fala da religiosidade africana, que é o povo do santo. Né? Então, assim, qual é o papel da educação na formação de uma identidade, né, multicultural? Pelo contrário, é monocultural, né? Eurocêntrica. Irmão, só para você ver o absurdo, o ano passado foi feito uma parceria Brasil-Alemanha, Petrópolis-Alemanha, para que uma escola que fica nos pés da subida da comunidade de Independência ser bilíngue, português-alemão. No Independência, né, é a maior comunidade aqui do primeiro distrito, majoritariamente negra. E as crianças na escola vão aprender alemão. E assim, foi um alvoroço, uma alegria, né? Do que Não, e assim que eu vou falar para você, na verdade. Se você tem um intercâmbio cultural que vai levar essas crianças a ter uma formação profissional, alguma coisa baseada na Alemanha, que eles vão para lá, vão ter acesso a uma universidade de música. Vou até dizer para você que a gente até aceita. O problema é que a formação no alemão vai ser ruim, o cara não vai saber falar nada, o cara não vai ter nenhuma ligação com nada na Alemanha para desenvolver a vida dele, né? Conhecimento tecnológico, nada. E, além disso tudo, vai deixar de ter conhecimento da sua cultura. Então, você faz uma lambança
e deixa uma pessoa sem identidade com nada. Essa que é a real. Sabe? E assim, é muito difícil, né? A gente pensar numa transformação social que não passe por uma educação comprometida, como dizia Paulo Freire, uma educação libertadora. Não interessa, não Uma educação interessa. antirracista, né? É, sabe? Como o Não nosso amigo interessa. falou hoje lá na O, nossa o coisa Rubens, lá. né? Professor de história também, né? Muito boa fala daquele menino. tem um trabalho muito bom aqui. Ele é professor na rede aqui, né? Que tem essa consciência. Então, assim, a gente tem um longo caminho a percorrer por essa mudança na educação, né? A gente está trabalhando junto com o Cefet. Aqui nós propusemos, enquanto eu estava no Conselho de Igualdade Racial com o Felipe Graciano, nós fizemos a proposição do selo Escola Antirracista, né, junto com a Secretaria de Educação. Isso é uma criação da sociedade civil, que fique bem claro, dos movimentos negros, essa proposição. E a Secretaria de Educação, na época, num seminário que teve em 2022, que nós apresentamos, aceitou a proposta, começamos a dialogar, passamos o ano inteiro de 2023 dialogando, criando edital, fazendo um regimento de como seria, chegamos ali a um consenso do que seria o selo escola antirracista, né? O letramento racial dos profissionais de educação de cada unidade escolar, né? Um currículo antirracista que incluísse em todas as disciplinas, né? A história, cultura africana e afro-brasileira e indígena e a criação de um núcleo de acolhimento, né? Sobre as questões raciais dentro da escola. Irmão, a rede hoje tem 193 unidades. Você sabe quantas escolas se inscreveram para o selo? 11. 8 entregaram parte da documentação, enfim, mas conseguiram avançar em algumas questões. Eu estou negociando novamente com a Secretaria de Educação para uma reedição do selo. A vereadora Júlia Casamasso hoje falou que está para apresentar um PL sobre o selo, que é uma forma, né, de se implementar efetivamente a Lei 10.639 e a 11.645 na rede pública, que já deveria estar implementado, mas não há interesse. Não há interesse. Né? E o que é mais curioso, né? Se alguém que está nos ouvindo que conhece Secretaria de Educação em outros municípios, me diz o seguinte: na Secretaria de outros municípios, existe um departamento de ensino religioso em outras secretarias? Ensino religioso, aspas, católico. Aqui em Petrópolis tem. Dentro da Secretaria de Educação, tem um departamento de ensino religioso católico. Herança da colônia, né? Porque quem chegou nas caravelas com o invasor Dom Pedro, como é que é? Pedro Álvares Cabral. Quem chegou nas caravelas? Não, sem contar que aí em Petrópolis nós tivemos aí um bispo aí que muito conservador durante um bom tempo. Ele deve ter lutado muito por isso também. Eu esqueci o nome dele. É bom não Que deve ter lembrar. uns 5 anos que foi embora aí. Que era daqui, auxiliar do Rio, foi para aí. O cara é conservadorzão mesmo. É, E ele deve ter lutado por isso. É ele que mudou aí a Universidade Católica de Petrópolis, tornou ela assim bem conservadora e tal. Uhum. sabe, irmão? Então, assim, mas a gente não desiste, né? Não desiste porque nós, nós herdamos isso dos nossos ancestrais, porque se eles tivessem se rendido à escravidão, nós não estaríamos aqui, né? Foi a nossa luta, a nossa resistência, né? Os quilombos, a capoeira, o samba, isso é a nossa resistência. E nós temos que Legal, Zé. aprender.
É com 1h20, Zé, a gente vai ter que encerrar. Vamos Senão lá. Mas, o olha, papo está muito muito obrigado bom. pelo convite, né? Fiquei muito feliz de estar aqui nessa conversa com você. Quem sabe mais para frente a gente faz depois que você apresentar a tua tese, a gente faz aqui uma live sobre a sua tese, falando sobre o teu trabalho e Em debatendo um pouco agosto eu sobre. defendo a tese. Beleza. A gente traz você aqui para falar sobre ela. E assim, cara, eu acho importante a gente falar sobre os problemas locais também. A gente fala muito de temas muito amplos. Talvez não dê tanta audiência quando você fala de uma cidade como daria se fosse um tema mais amplo. Mas, assim, eu acho importante. A gente já falou aqui sobre a arte em Aracaju, a arte negra em Aracaju. A gente já falou sobre várias coisas muito localizadas. Eu acho importante demais a gente falar sobre Petrópolis, porque Petrópolis ela é meio envolta num, numa áurea assim de um lugar legal, onde tudo funciona, onde o clima é bom, onde todo mundo é civilizado, né? Aí eu a gente sabe que não é. A gente que é cientista social, quando a gente pega um carro ou um ônibus e vai para determinado lugar que você chega, você começa a ver as diferenças dos lugares, dos bairros, começa a ver as pessoas que andam a pé, quem anda de carro, quem mora na mansão, e você começa a observar. E você não é cego, as comunidades lá no morro, então você começa a ver. Eu, por exemplo, há muitos anos eu não ia em Teresópolis, e há uns 3 anos atrás eu fui em Teresópolis. Me assustei com Teresópolis. Falei, caramba, que explosão demográfica e assim, muitas comunidades nos morros, assim. Falei, cara. Aí você vê a cidade desigual, não dá oportunidade, não tem moradia, não tem saúde, não tem escola. Assim que a gente vai vendo, né? Então, assim, foi muito importante esse papo que nós tivemos aqui, porque a gente passa a conhecer mais, assim, uma cidade a partir não só das belezas naturais ou das belezas construídas que ela tem, né? E das festas. E aí eu digo para você, mano, a gente vê a dura realidade que o Brasil ainda tem que enfrentar para ser uma democracia plena. Né? Hoje a gente estava falando sobre isso. Alguns dos itens são fundamentais para que a gente tenha a democracia plena, que é, primeiro, respeito à vida. Sem vida, não tem história de ninguém. Então, o primeiro ponto é respeito à vida. E a gente sabe que em Petrópolis não há esse respeito à vida. Né? São muitas mulheres assassinadas, povo preto, LGBTQIAPN+. Então você vê que a vida não é respeitada. E aí outras coisas que a gente vai ver, direito ao trabalho, direito à saúde, educação, formação, lazer. Né? Porque quando a gente começa a falar, as pessoas esquecem do lazer, da cultura. O povo preto não tem acesso. Então você não tem a democracia plena. E Petrópolis é um microcosmo do Brasil, porque nos outros lugares do Brasil, em muitos lugares, cidades do interior, você vai ter a mesma coisa. Então, Zé, foi muito importante essa sua participação aqui para a gente realmente conhecer o que é Petrópolis. Eu quero pedir a todo mundo que assistiu, gostou, curtir, compartilhar no seu grupo. Para quem foi para Petrópolis a partir de agora, ter um olhar diferente. Entender que às vezes aquele tiozinho que está vendendo um milho na esquina, numa barraquinha, que é preto, né? Ele não tem condição nem situação para abrir uma lojinha para ele, porque a cidade não dá essa oportunidade para ele. E da gente dar uma força para aquele senhorzinho, para aquela senhorzinha da pipoca, porque esse povo precisa de ajuda para poder ter voz na cidade. A gente precisa dar essa moral quando a gente for nos lugares. Além disso, conversar com essas pessoas, buscar entender o que elas têm de história da realidade que elas vivem. Então é isso. Zé, vou deixar aqui para você fazer agora a sua palavra final e a gente encerrar a nossa live. Não, te agradecer aqui esse espaço nosso de conversa, né? As questões que você trouxe são questões assim pertinentes do dia a dia de quem mora em Petrópolis, né? Da gente falar das pessoas que são invisibilizadas, silenciadas,
né, das pessoas que são oprimidas, né, por não ter acesso à cidade, né, enfim. E aquilo que eu falei, né, a gente precisa estar ao lado das pessoas que buscam pelo seu direito à vida, esse ponto que você falou. Né? A gente não pode achar que democracia é porque a gente vai votar, que a gente pode escolher o nosso candidato. Isso não é democracia. Né? Isso é um regime político em que, até em que a gente vai votar, já estão escolhidos. A gente só vai lá legitimar. Democracia, quando a gente fala que é um governo do povo para o povo, mas a gente precisa que este povo tenha os seus direitos de subsistência, de sobrevivência garantidos por essa democracia. Saúde, educação, transporte, moradia, lazer. São coisas básicas. A gente não está pedindo para cada um morar numa mansão. A gente está pedindo dignidade para essas pessoas. E é deste lado da história, meu irmão, que você está, que eu estou e tantas outras pessoas estão. Como eu falei hoje, eu não quero estar ao lado dos vencedores. Porque quem vence nessa democracia racial, racista, vai continuar oprimindo o povo e eu não quero estar ao lado dessas pessoas. Eu quero estar ao lado das pessoas que buscam dignidade. É deste lado da história que eu quero estar. Né? E fico muito grato, né, por este diálogos da esperança, que é o que nos move. Né? Uma esperança, como dizia Paulo Freire, uma esperança que age, esperançar. E é isso que a gente faz aqui na conversa e amanhã a gente está na luta. E aí eu vou terminar com a frase da Juju, mas eu vou mudar o final. Vou falar a frase e depois eu mudo. Resumindo, Petrópolis é pura aparência igual a Nilópolis. Pena que muitos ninopolitanos não têm essa visão. Não conseguem enxergar isso. Mas a Juju falou tudo. Né? É isso. Mas aí eu mudaria o final. Resumindo, Petrópolis é pura aparência igual ao Brasil. Tá? Juju, é muito além. Até que o meu primo Sid Clay botou aqui. Caroline de Tone, né? É a deputada lá de Santa Catarina. Essa está tentando manter a supremacia branca. É isso aí. Hoje está pior do que já era. Né? A gente tem um Congresso racista, com um grande número de racistas que usam a fé, que usam o poder econômico para manter o racismo firme. Então, o Brasil hoje é pura aparência. É só você ver tudo que está acontecendo de violência, de morte, né, de falta de direitos. Mesmo que nós tenhamos um governo federal que queira, às vezes, fazer alguma coisa, ele precisa de um Congresso que aprove as suas ideias. Como ele não tem, fica muito difícil para todo mundo. E não estou dizendo que quer fazer tudo de bom, não. Não estou aqui tapando. Vai sempre fazer uma besteira. Mas pelo menos a linha tem muitas coisas boas que podem ser feitas e podiam estar acontecendo e que o nosso Congresso não deixa. Então, resumindo, a gente precisa entender de tudo isso para que a gente viva melhor no nosso país. Talvez a nossa geração não veja mais, né, a minha, né, do Zé, né? A gente está aqui lutando para que novas gerações depois tenham acesso a coisas que nós não tivemos, assim como antes de nós tiveram outros que lutaram para chegarmos aqui onde a gente está. Tá bom, Zé? Muito obrigado. Paz e bem para você. Valeu, paz e bem para todo mundo. Aquele abração. Até semana que vem, se Deus quiser, com mais o Diálogo da Esperança. Aquele abração. Valeu, gente. Boa noite.